Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Evelyn e hoje é meu aniversário. Na verdade hoje não é meu aniversário, mas no dia que você assistir esse vídeo é meu aniversário. Ou talvez você assista só depois. Mas enfim, dia 3 de fevereiro é o meu aniversário e lá no Instagram, se você ainda não segue o Instagram, vou deixar aqui o @ do Menina Sob Graça, eu perguntei pra vocês sugestões sobre o que a gente poderia fazer de legal no dia do meu aniversário. E ficou decidido que nós teríamos uma live. Então lá no Instagram, hoje, dia 3 de fevereiro de 2021, nós teremos uma live em que nós iremos conversar, né, bater um papo mesmo, e vamos cantar um pouco. Então vai ser bem legal, acredito eu. E lá na caixinha também houve uma sugestão de que eu fizesse um vídeo ou uma live falando sobre 27 coisas que eu já tinha aprendido. E eu achei uma ideia muito legal, mas decidi trazer pra cá, pro YouTube, né, pra gente falar sobre essas 27 coisas que eu aprendi durante a minha vida, né, durante a minha existência. E 27 coisas, por quê? Porque eu estou completando 27 anos, isso mesmo, você acertou. E aí eu fiz aqui uma listinha sobre 27 coisas que eu aprendi durante esse tempo, né? Claro que a maioria das coisas que eu aprendi, que eu citei aqui, foi nos últimos anos. Foi aprendido nos últimos anos, tá? Então, eu espero que, de alguma forma, essa minha lista, essas coisas que eu aprendi, também seja bênção pra você. Também faça, sabe, um estalo na sua mente e você também pense a respeito e que o Espírito Santo te ajude a entender certas coisas. Sem mais delongas, eu vou falar a minha listinha de 27 coisas e só uma observação. Não significa que eu pratico perfeitamente todas essas coisas que eu aprendi. São coisas que hoje eu sei, que eu entendo, mas que, né, como toda pecadora, vão ter coisas aqui que eu tenho dificuldade de fazer, que eu falho, que eu erro ainda, tá? Mas são ensinamentos que hoje eu tenho em mente, que hoje eu consigo entender e que me ajudam muito na minha caminhada cristã. E eu espero que ajude na sua também. Ah, outra coisa. Eu listei na ordem que eu fui lembrando, tá? Não é por ordem de importância ou por ordem de acontecimentos, é só que eu fui lembrando mesmo. Então, a primeira coisa que eu listei aqui, que eu aprendi, é que eu não sou autossuficiente. Eu preciso, eu necessito inteiramente do Senhor. Eu sou totalmente dependente de Deus. E essa é uma coisa que muitas vezes a gente não para pra pensar. A gente quer viver com as nossas próprias regras, a gente quer viver da nossa própria maneira, sem esquecer que, querendo ou não, nós somos dependentes do Senhor, né? Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil a nossa caminhada. A gente consegue entender outras coisas, né? A segunda coisa que eu aprendi é que Deus é soberano sobre todas as coisas e, ao mesmo tempo, justo. O Senhor tem o controle de tudo, Ele detém o controle de todas as coisas. E mesmo quando as coisas parecem estar, né, tipo, por que Deus deixou que isso acontecesse? Por que Ele permitiu que isso acontecesse? Nós não sabemos, vão ter coisas que realmente nós não vamos entender, mas nós podemos confiar de que Ele é justo. Ao mesmo tempo que Ele é soberano, Ele é justo. E isso basta. Então, essa é a segunda coisa que eu listei aqui que eu aprendi. A terceira é que esse Deus justo, esse Deus soberano, é um Deus que eu posso confiar. Então, a terceira coisa que eu aprendi, que eu posso confiar em Deus. Eu posso confiar a minha vida, eu posso confiar tudo ao Senhor, porque Ele é digno de confiança. Ele não é como nós, pecadores. Nós podemos confiar nele. A quarta coisa que eu aprendi é que Deus se importa comigo, mesmo em coisas que para nós são muito pequenas e a gente imagina, Deus não vai se importar com isso. Deus não vai perder o seu tempo com isso. Né? Tem uma frase que eu não lembro agora de quem é, na verdade é o título de um texto, você é uma filha mimada de Deus. E é basicamente isso, o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes, em pequenas coisas e em grandes coisas. Em áreas da nossa vida que a gente acha que, para que Deus vai se importar com isso aqui? Né? Tá nas minhas costas, mas não, o Senhor cuida de nós. Então, Ele se importa, mesmo com coisas que para nós são pequenas. Isso foi algo que eu aprendi. A quinta coisa,
Tudo que acontece em minha vida tem um propósito, nada é em vão, mesmo que eu não entenda agora. E é por isso que eu preciso ser grata por tudo e pelo que Deus está fazendo em cada situação. E tem uma frase também, eu tô hoje cheia de frases, né? Que eu não lembro também de quem é, que fala que às vezes Deus não muda a situação, mas Ele muda o nosso coração em meio à situação. E é isso, nada é em vão. Nada acontece sem propósito. Nós não estamos jogados ao acaso. Tudo, né? Tudo está sob o controle do Senhor. Então, tudo tem um propósito. E quando a gente entende isso, sabe, dá um estalinho assim muito legal e que a gente pode realmente confiar no Senhor, né? A gente volta à terceira coisa que eu aprendi, que a gente pode confiar nele, né? Então ele faz tudo com propósito, ele permite tudo com propósito, mesmo que a gente não vá entender agora, mesmo que a gente não vai entender nunca. Tem coisas que a gente mais à frente consegue olhar para trás e entender, olha, Deus permitiu que aquilo acontecesse para que isso acontecesse, né? E outras a gente nunca vai entender, mas algo foi modificado dentro de nós. O Senhor nos moldou através daquela situação, o Senhor nos mostrou algo, o Senhor mudou alguma rota em nossa vida, né? A sexta coisa é que eu aprendi que nos momentos mais difíceis, Deus nos faz enxergar coisas novas, coisas sobre Ele e coisas sobre nós. Então, Ele muda a nossa percepção. Diante do deserto, diante das dificuldades, a nossa percepção é mudada. Nós conseguimos enxergar coisas que antes nós não enxergávamos. E isso é uma dádiva, isso é muito bom. A sétima coisa que eu aprendi é que mesmo triste, eu posso ser alegre. Como assim? Isso é uma contradição, só que não. Mesmo nos momentos de dificuldades, mesmo nos momentos de tristeza, se a nossa alegria está em Cristo, nós seremos alegres, nós estaremos confiando no Senhor, nós estaremos felizes porque nós temos a Ele, né? Então, essa foi uma coisa que eu aprendi, é o que a gente chama de contentamento, estar contente em toda e qualquer situação. Paulo nos ensina isso. Paulo nos diz que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação, então nós também podemos aprender. E saber disso nos ajuda, né? Saber que isso pode acontecer nos ajuda a praticar o contentamento. A oitava coisa que eu aprendi é que eu não sou forte e sozinha eu não consigo. Isso aqui eu aprendi basicamente lutando contra pecados meus. Eu aprendi que pela minha força eu vou sempre falhar. Eu aprendi que se for dependendo de mim, se for dependendo da força do meu braço, nossa, a queda é feia. Mas nós temos um Deus que nos sustenta, que nos mostra o caminho para seguir, né? Mas quando eu confio em mim, quando eu confio em quão boa eu sou, eu caio. Quando eu confio em quão resistente ao pecado eu sou, eu caio. Então eu aprendi que eu não sou forte, né? Eu realmente sozinha, sem o Senhor, eu não consigo. A nona coisa que eu aprendi é que eu preciso me alimentar da palavra, orar diariamente, ou o meu coração começa a avacalhar. Quando a gente, passa um tempo sem ler a Bíblia, passa um tempo sem orar, nós ficamos mais suscetíveis ao pecado, nós ficamos mais suscetíveis à ira, ao estresse, à ingratidão. Então eu aprendi isso, que é algo que eu realmente necessito. A minha alma necessita se alimentar da palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, orar ao Senhor, falar ao Senhor, glorificar o Senhor, agradecer ao Senhor. Essa é uma prática que nos ajuda durante a nossa caminhada, né? Então eu aprendi isso. Coisas que antes eu não dava, né, valor, eu não só abria a Bíblia no domingo. Hoje eu já consigo entender como eu necessito, como eu preciso disso diariamente, desse alimento. Assim como o meu corpo precisa se alimentar todos os dias, a minha alma também precisa se alimentar. Eu sempre falo sobre isso e é porque realmente é algo que eu aprendi. E claro, como eu sempre falo, eu falho nisso. Tem dias que eu não leio a Bíblia. Gente, tem dias que eu não leio a Bíblia. E, né, não é por causa disso, por essa falha que a gente vai jogar a toalha e pronto. Não, a gente, no outro dia, né, a gente se achega ao Senhor novamente, a gente olha para o Senhor
e é alcançado por sua misericórdia. A 10ª coisa é que eu aprendi que o meu valor não está em nada fora de Cristo. Muitas vezes a gente vive em uma busca, né, por valor, por ser amado, por ser desejado, por ser... Enfim, a gente busca em coisas, em pessoas, aquilo que a gente só consegue encontrar em Cristo. Então, o meu valor não está em nada fora de Cristo. Isso é algo que eu aprendi. A 11ª coisa que eu aprendi é que quanto mais me achego ao Senhor, mais eu conheço quem sou. Quanto mais eu descubro quem Ele é, mais eu entendo a minha identidade, mais eu vejo quem eu sou nele, quem eu era e quem eu tô passando a ser. Como tem aquela música do Projeto Sola, né? Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Então, à medida que a gente chega ao Senhor, a gente consegue perceber isso. A gente consegue perceber que está havendo mudança. E a gente consegue perceber quem nós devemos ser também, né? Quem nós somos nele, quem nós devemos ser. E isso realmente é muito importante, né? Porque a gente vive em uma sociedade em que está todo mundo buscando por identidade, todo mundo buscando se identificar com algo, só que a nossa verdadeira identidade está quando a gente chega aos pés da cruz, quando a gente se achega ao Senhor. Quanto mais nós conhecemos dele, mais nós entendemos quem nós somos. A 12ª coisa que eu aprendi é que eu fui criada para glorificar a Deus e o meu prazer e satisfação deve estar nele. Tanto eu como vocês foram criados para a glória de Deus, né? Então, quando a gente entende isso, aí volta também ao ponto anterior, né, o que eu aprendi anteriormente, na 11ª, é que a gente busca por sentido. A gente não sabe, tipo, por que eu estou aqui? Né? É a pergunta assim da humanidade, é uma crise existencial que existe, uma crise existencial. Porque nós não sabemos qual o nosso propósito, né? Mas o nosso propósito, o nosso fim principal, como diz lá a primeira pergunta do Catecismo do Westminster, é glorificar a Deus e gozá-lo para frente, e gozá-lo para sempre. Então, foi algo que eu aprendi durante a minha caminhada cristã. A 13ª coisa é que eu aprendi que eu estou todo momento diante de Deus e preciso viver tendo essa consciência, ter um estilo de vida corandel. Então, querendo ou não, cônscios ou não, nós estamos diante de Deus. Mas quando a gente tem esse entendimento, né, as coisas começam a mudar, porque vai gerando um temor em nosso coração, um temor reverente. Porque nós entendemos que nós estamos diante do Senhor, que o Senhor está nos vendo, que o Senhor está em todos os momentos conosco. Então, é um estilo de vida, né? A gente entender isso, a gente viver tendo essa consciência. Então, foi algo que eu aprendi. 14ª, eu aprendi que Deus é o meu lugar de origem, meu lugar de descanso e o meu norte. Foi dele que eu vim, é nele que eu posso estar e é para ele que eu vou. Eu sou peregrina neste mundo, né? Eu não sou daqui, então o meu norte é o Senhor. Eu vou para ele, eu vou para um lugar que ele está preparando para nós. Então isso também é algo muito importante que eu aprendi. 15ª, eu aprendi que vale a pena esperar no Senhor. Seus planos são melhores e maiores do que os nossos. Não é fácil esperar, né? É só você entrar em uma fila de um banco que você vai ver como é ruim esperar. Ninguém gosta de esperar, mas quando a gente espera no Senhor, essa espera vale a pena. E foi algo que eu aprendi a descansar meu coração no Senhor, porque eu sei que vale a pena esperar nele. Por quê? Porque os planos dele, os caminhos dele são melhores que os meus. O tempo dele é melhor do que o meu. 16ª coisa, eu aprendi que eu não preciso de nada fora de Cristo. Ele é suficiente. Eu não preciso ter o emprego dos sonhos para me fazer feliz. Eu não preciso casar para ser feliz. Eu não preciso ter os filhos dos sonhos para ser feliz. Eu só preciso de Cristo. E todas essas coisas que eu citei são coisas boas. São presentes, são dádivas que o Senhor nos dá. Mas elas não devem ser o objeto principal da nossa satisfação.
né? Nós não podemos colocar nessas coisas a nossa alegria, a nossa satisfação. Então, eu aprendi que eu não preciso de nada fora de Cristo. Se Ele quiser me dar todas essas coisas, amém, glória a Deus, recebo. Mas que o meu olho, o meu olhar esteja unicamente para Ele, né? Que eu olhe para Ele e entenda que Ele realmente é suficiente, que Ele supre todas as minhas necessidades. Então isso é algo muito precioso, que todos nós precisamos aprender e entender e viver de acordo com isso. Claro que, como eu disse no início, vão ter momentos em que a gente vai agir totalmente contrário a isso. Mas isso é muito importante, isso nos ajuda, esse entendimento nos ajuda a viver de outra forma, a olhar para as coisas de outra forma. 17ª coisa, eu aprendi que eu sou mordoma de Deus. Então, eu preciso cuidar daquilo que Ele me confiou com zelo. Seja os meus dons, seja o meu trabalho, seja o meu corpo, seja a minha família, seja os meus amigos. Tudo aquilo que Ele me confiou, que Ele colocou na minha vida, que Ele permitiu que eu tivesse, eu preciso zelar, eu preciso cuidar e fazer tudo como para Ele, como para o Senhor. 18ª coisa é que eu aprendi que Deus usa a minha vida apesar de mim. E assim, é só Deus mesmo, né? Porque Ele é quem sabe tudo que nós pensamos, tudo de ruim que nós somos, né? Ele conhece os nossos pecados, Ele conhece o nosso passado, Ele conhece o nosso presente e Ele sabe do nosso futuro. Mas mesmo assim, Ele resolve usar as nossas vidas para que o Seu nome seja glorificado, para que pessoas sejam edificadas através das nossas vidas, e isso realmente é uma bênção. É uma dádiva, assim, realmente imerecida, porque 19ª coisa que eu aprendi é que a internet pode ser um instrumento de Deus para que nós possamos servir e ser servidos. O Meninas Sob Graça, né, começou com um objetivo de ser tanto presencial como virtual. Então, tinha o plano do virtual, só que não tão presente no virtual. Seria mais para a gente postar alguns textos e postar os encontros que haveriam de ter. Porém, as coisas tomaram outra proporção. Tem um mosquito aí passando, mas não sei se tá dando pra ver. As coisas tomaram outra proporção, e hoje, né, eu vejo como é uma bênção, de como eu consigo, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, servir as minhas irmãs, né? Eu consigo ajudar as minhas irmãs e eu consigo ser ajudada também. Eu sou muito abençoada por pessoas que eu conheci na internet, por ministérios que eu conheci na internet e que tem assim, só um público da internet, não tem nada presencial. Então veja, pode ser sim uma bênção. Então, às vezes a gente demoniza, né, algo que pode ser realmente uma bênção do Senhor nas nossas vidas. A 20ª coisa que eu aprendi é que o meu coração faz ídolo com a maior facilidade. Como dizia Calvino, né, nosso coração é fábrica de ídolos. E preciso estar atenta para não deixar que nada ocupe o lugar que é devido ao Senhor. Essa é uma luta diária, né? Essa é uma luta diária porque é muito fácil, como eu falei aqui, a gente fazer ídolos. Piscou, já tem um ídolo. Já tem algo ali concorrendo para ser ídolo. Então a gente precisa estar consciente disso para que a gente meio que se blinde, sabe? Para que a gente tenha mais cuidado, para que a gente mantenha o nosso olhar para Cristo. As outras coisas são bônus, são bênçãos. Mas as coisas, as pessoas não devem ocupar o lugar do Senhor, né? Se isso acontece, elas se tornam ídolos e precisam ser removidos e substituídos pelo Deus verdadeiro. A 21ª coisa que eu aprendi é que eu não preciso saber sobre tudo. Eu não preciso opinar sobre tudo. E como eu queria que todo mundo entendesse isso. A gente é tentado, eu era muito tentada a querer opinar sobre tudo. Mas eu aprendi que eu não preciso saber de tudo, eu não sei de tudo, eu não tenho como saber de tudo. Da mesma forma, eu não preciso opinar sobre tudo. Tem horas que é melhor ficar caladinha mesmo, né? Aprendendo. E se eu acho que é algo que eu preciso me posicionar, eu falei até isso há um tempão lá no Twitter, eu vou e estudo sobre, para que eu possa ter um conhecimento e aí sim eu vou opinar.
Então, mas não é obrigador não, tá? Opinar sobre tudo. Então, isso é algo que eu aprendi, que eu levo pra vida mesmo, sabe? 22ª coisa que eu aprendi é que eu sou imagem de Deus, tanto quanto meus irmãos e irmãs. Eu não sou melhor nem pior. Sou Evelyn, filha de Deus. Não preciso me comparar, não preciso me sentir inferior às pessoas, muito menos superior. Deus criou cada um de nós com seus dons e talentos, e tudo isso deve ser para somar, não pra gente ficar se comparando, né? Não pra gente ficar olhando pra, então, né? Ela poderia ser mais como eu. Ou então, eu poderia ser mais como ela. Olha como ela é, olha como ela é perfeita, olha como ela lê a Bíblia todo dia, olha como ela tem um cabelo bonito, olha aí, olha. Né? Isso é terrível, isso é terrível. Então a gente precisa entender que nós somos imagem de Deus. O Senhor nos criou a sua imagem e semelhança, e nós não somos melhor nem pior do que ninguém. Nós somos filhas e filhos de Deus. E isso basta. Isso basta. 23ª coisa que eu aprendi é que eu não posso fazer nada para que Deus me ame mais, mas eu também não posso fazer nada para que Deus me ame menos. Ele simplesmente me ama. E isso serve para você também, tá? O Senhor ama você. Você creu em Cristo como seu Salvador e Senhor de sua vida. Ele te ama. Você não precisa fazer nada para que o Senhor te ame. Você não precisa fazer nada de ruim para que Ele te ame menos, né? Então isso é muito importante que a gente entenda, porque às vezes a gente faz as coisas para receber a aprovação de Deus, quando na verdade nós vamos fazer as coisas em gratidão ao amor que Ele já tem por nós, né? 24ª coisa, tá chegando, tá acabando. 20ª coisa que eu aprendi é que Deus me adotou como filha e me fez co-herdeira com Cristo. Os meus pecados foram pagos em Cristo e a justiça de Cristo foi colocada sobre mim. Eu sou Evelyn, a justa, justificada por Cristo, não por meus méritos. Pegaram aqui uma referência de As Crônicas de Nárnia, né? Então, isso é precioso demais. O Senhor, Deus do Universo, simplesmente resolveu me adotar como sua filha. Jesus é meu irmão mais velho. E isso é muito precioso. O Senhor é muito misericordioso, muito gracioso. E Ele me justificou. Ele colocou a justiça que pertencia, que era digna, que era mérito unicamente de Cristo. Ele colocou sobre a minha vida, sobre a sua vida, se você é crente em Cristo. E fomos justificados por Cristo. Não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. 25ª coisa, eu aprendi que Deus responde às nossas orações. Às vezes a gente tem a sensação de que não está sendo ouvida, mas, gente, Deus responde às nossas orações. E sabe, coisas às vezes tão pequenas, mas que a gente vê, Senhor, muito obrigada. Né? A gente vê que Ele realmente ouve as nossas orações. Ele ouve. Ele, como a gente viu nas primeiras coisas que eu citei, Ele se importa com a gente, mesmo nas mínimas coisas. Então Ele ouve as nossas orações. 26ª coisa, eu aprendi que eu preciso honrar aos meus pais e que eles e o meu irmão são bênçãos do Senhor em minha vida e instrumentos dele para me corrigir, para me moldar, para que eu possa ser cada dia mais parecida com Cristo. E eu sou muito grata a Deus, né, por ter me colocado nessa família. E vou parar por aqui porque senão eu vou chorar. Mas foi algo que eu aprendi a valorizar. 27ª e última coisa que eu aprendi, que eu citei nessa lista porque, meu Deus, não são só 27 coisas, né? É que na minha caminhada eu preciso ter irmãos e amigos e que eles também são bênçãos de Deus. Deus nos criou para viver em comunidade, uns ajudando os outros como membros uns dos outros, no qual o cabeça desse corpo é Cristo. E somos interdependentes uns dos outros. Por isso eu sou grata a Deus por servir a vocês que estão me assistindo de alguma forma. Nós somos chamados para isso, né? Para ajudar uns aos outros, para fortalecer uns aos outros, para ouvir uns aos outros. E isso é muito precioso. Isso faz parte da nossa caminhada, ou deveria fazer parte da nossa caminhada. Porque nós não somos filhos únicos. Nós temos muitos irmãos.
E o Senhor deseja que nós estejamos unidos, que nós estejamos trabalhando juntos com um mesmo fim. E que nós somos unidos pelo mesmo elo, o elo perfeito, que é Cristo. E é muito bom quando a gente aprende isso, né? Que a gente aprende a ver o nosso irmão como alguém que é filho de Deus e que a gente pode e deve servir, que a gente pode e deve ajudar e que a gente também vai ser ajudado e que a gente também vai ser servido, que a gente pode confessar os nossos pecados, mas também que a gente pode ouvir e aconselhar irmãos em suas confissões. E isso é bênção de Deus, isso é bênção. Nós não fomos chamados para caminhar sozinhos. Nós somos chamados para andar com outras pessoas, lado a lado, olhando todos para a mesma direção que é Cristo. E se alguém tropeçar no meio do caminho, com a ajuda do Espírito Santo, a gente pode dar a mão e ajudar aquela pessoa. A gente pode, quando vê alguém, né, desviando o caminho, a gente pode, epa, olha, aqui é a direção. Olhe para Cristo. E isso é muito precioso, isso é muito bom. Então é isso, gente. Essas foram as 27 coisas que eu aprendi. Claro que existem mais, né? Mas eu listei apenas as 27 e as que eu fui lembrando. Espero que vocês tenham gostado. E eu tô muito feliz e grata ao Senhor por mais um ano de vida. Por Ele ter me concedido viver mais uma estação, mais uma primavera. E eu só tenho a agradecer ao Senhor por todo o cuidado, por todas as bênçãos que Ele tem derramado na minha vida, na vida dos meus. Agradecer por vocês, por todo o carinho de vocês, né? Vocês são bênçãos na minha vida e que nós continuemos andando juntos, né? Que mais? Sou grata a Deus por, sei lá, do ano passado pra cá, a quantidade de coisas que eu realmente aprendi. Aprendi com vocês, aprendi com outras pessoas e é realmente pura graça do Senhor. E eu amo aniversários e eu tô muito feliz em poder comemorar de alguma forma com vocês. Eu peço que vocês orem pela minha vida, se possível, que vocês me apresentem em suas orações, porque eu sou carente das orações dos santos, eu sou carente da misericórdia, do perdão, da graça do Senhor. E agora eu tenho 27 anos, tô ficando velha. Gente, um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.